Fala galera do Regra 10, beleza? Vim trazer aqui alguns destaques dos jogos da terceira rodada do Brasileirão. Vamos começar falando sobre Grêmio e Corinthians lá na Arena Grêmio, o jogo que não saiu do 0 a 0, porém tivemos muitos lances polêmicos e lances que poderiam ter sido decisivos. Vamos começar falando um pouquinho do Grêmio, que o centroavante Diego Souza desperdiçou um pênalti. Isso aconteceu mais ou menos aos 27 minutos do segundo tempo. O atacante chutou para fora. Já pelo lado do Corinthians, nós tivemos duas polêmicas. O Corinthians reclamou no primeiro tempo de uma entrada do Kahneman no atacante Jô, que não foi marcado o pênalti. E já no segundo tempo, o Thiago Nunes, técnico do Corinthians, foi expulso após reclamar da marcação do pênalti em cima do Diego Souza, do Grêmio. Mas o jogo continuou no 0 a 0 porque o Diego Souza perdeu o pênalti e o Corinthians marcou bem, segurou o resultado e com isso o jogo não saiu do empate. E o Flamengo que finalmente desencantou no Campeonato Brasileiro, isso porque venceu o Curitiba fora de casa lá no estádio Couto Pereira por 1 a 0, gol do Arrascaeta. Com isso o time rubro-negro deixou a lanterna do campeonato e quem deu lugar à lanterna foi o Coxa. O Coxa que segue sem vencer no Campeonato Brasileiro, já são 3 derrotas seguidas. O Flamengo que tinha perdido o primeiro jogo por 1 a 0 para o Galo e perdeu também na segunda rodada para o Atlético Goianiense. Com isso foi a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, que não aproveitou o embalo do Campeonato Paulista, após ter vencido o Campeonato Paulista, o Palmeiras empatou pela segunda vez no Campeonato Brasileiro. A primeira foi lá no Maracanã contra o Fluminense, em 1 a 1, e agora empatou com o Goiás dentro de casa por 1 a 1. Um jogo que parecia desigual, parecia que o Palmeiras era superior, até porque o Goiás está com 15 jogadores desfalcados por contaminação do coronavírus. O primeiro gol do Palmeiras saiu com o Gustavo Gomes numa cabeçada, numa cobrança de escanteio, mas o Goiás também logo depois empatou numa cobrança de falta por baixo da barreira. O gol do Goiás foi marcado pelo Rafael Vaz, zagueiro do Goiás. Com isso o jogo ficou 1 a 1. O Palmeiras não teve reação, o Goiás também não apresentou perigo e com isso o jogo terminou no empate lá no Allianz Parque. E o Galo dessa vez que fez mais uma vítima, o time que venceu as 3 rodadas do Campeonato Brasileiro já. A vítima dessa vez foi o Ceará, o Vozão, dentro do Mineirão. O Galo venceu por 2 a 0, 2 gols do Marrone. O Galo segue líder do campeonato. Muitos apontam o time do Jorge Sampaoli como o melhor e o favorito para levar esse Brasileirão. O Vozão, ainda que não venceu no Campeonato Brasileiro, segue apenas com 1 ponto. Já lá em São Januário, nós tivemos um jogo até equilibrado entre Vasco e São Paulo. O São Paulo chegou a pressionar bastante, mas em 2 lances de muito oportunismo e aproveitamento do atacante argentino Cano, ele venceu o Volpi 2 vezes e marcou 2 gols. Já pelo lado do São Paulo, quem marcou o gol foi o Reinaldo, num lance de pênalti decidido pelo VAR. Mas com isso, o jogo terminou 2 a 1, Vasco que segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. E aí galera, beleza? Meu nome é Jorge Fernando e galera, eu vou vir falar rapidão sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, 5 jogos na verdade, e também sobre a semifinal da Europa League, que o Manchester United perdeu para o Sevilla por 2 a 1 hoje de virada. Bom galera, vamos falar rapidinho sobre o Campeonato Brasileiro que ocorreu hoje. Um dos 5 jogos de decisão, a vitória do Bahia em cima do Red Bull por 2 a 1, inclusive com destaque para o Juninho Capixaba que deu assistência, jogou muito bem defensivamente. Inclusive o Juninho Capixaba é um jogador pra mim que é um bom jogador, porém no Corinthians não deu certo. E bola que sai pra frente, nem todo mundo vai dar certo e é isso. Também galera, vamos falar sobre o jogo do Botafogo que terminou em 0 a 0 com o Fortaleza. E o time do Rogério Ceni não consegue vencer uma partida, seja fora ou dentro de casa. E nesse jogo aí teve um pênalti sonegado para o Botafogo, que não marcaram, claríssimo, em cima do Bruno Nazário. E também o Wellington Paulista perdeu uma chance clara no finalzinho do jogo. Bom galera, tivemos o Santos 3 a 1 em cima do Atlético Paranaense, isso mesmo. No começo do jogo, o Atlético Paranaense jogava melhor que a equipe da Vila Belmiro, porém o Santos foi avassalador e conseguiu em 2 lances fazer o gol. E no segundo tempo, marcou mais um, o Marinho, dando a vitória à equipe da Vila Belmiro. Inclusive, 2 destaques para esse jogo. O Marinho, que fez um gol e deu 2 assistências, e o atacante Soteldo, que voltou a marcar, isso mesmo. E também o Santos, que não vencia o jogo depois da pandemia. Inclusive no Paulistão e agora no Brasileirão, porém hoje foi o dia de acabar com essa zica. E galera, também vamos falar sobre o jogo do Atlético Goianiense, contra o Sport, que terminou em 1 a 1. E destaque vai para o meia Jorginho, que fez inclusive, não só do jogo de hoje, mas fez um gol contra o Flamengo, jogou muito bem. E também hoje fez um gol de novo, porém contra o Sport. O resultado não foi muito bom para o Atlético Goianiense por ser em casa, porém, fazer o quê? E também, galera, vamos falar agora sobre a final semifinal, da Europa League, que terminou em 2 a 1 para o Sevilla de virada. Apesar do Manchester começar o jogo
Comecinho do primeiro tempo, fazer 1 a 0 com o Bruno Fernandes de pênalti. A equipe de Sevilha foi pra cima e conseguiu um empate com um gol de Suso. Aquele Suso que jogou no Liverpool, no Milan, esse mesmo. Porém, galera, o técnico do Sevilha foi esperto e viu que o time do Manchester estava avançando até os zagueiros para frente para pressionar. E o técnico, inclusive, colocou 2 atacantes e um deles foi o De Jong, que fez o segundo gol. E com isso, o Sevilha conseguiu a virada por 2 a 1, se classificou. E outra, esse jogo deu destaque para o goleiro Bono, que fez umas 4 defesas difíceis contra a equipe de Manchester. Porque se não fosse ele, eram uns 4 a 1 por aí. E também vamos ter amanhã um jogaço entre Inter de Milão, do craque do Lukaku, que tem 4 gols nessa Europa League. E também no outro lado do Shakhtar vamos ter Tyson, brasileiro, que todo mundo conhece, e o Marlon Freitas, que jogou no São Paulo, e outros brasileiros. E é isso, galera. Obrigado, falou, valeu!